de Jesus e já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus. Ele me leva à glória do céu. Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. A minha alma canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém, irmãos. É nesse espírito que a gente vai continuar cantando. A gente vai cantar a música Até que Ele Venha. Se a graça do Senhor nos alcançou, nós agora temos a tarefa de levar essa graça para os outros, até que Ele venha. Graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar
de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Salmo 51, versículo 17. Dani, projeta aí para nós também, por favor. Nós teremos agora nosso momento de ofertório, onde aqueles que vieram preparados podem trazer seus dízimos e suas ofertas. O texto nos fala o seguinte: ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde, tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Na versão que está aqui, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Deus não rejeita
quando a gente chega a Ele com o coração humilde. Deus não rejeita a oferta e o dízimo que a gente entrega quando a gente faz isso por desprendimento das coisas que a gente tem. E não como um sacrifício. A gente entrega porque a gente sabe que é dele. Sempre foi dele. Então eu convido aqueles que vieram preparados a trazerem seus dízimos e suas ofertas enquanto nós cantamos mais uma canção. Tantas dores num deserto, pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Tantas lutas, tantas dores num deserto, pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar: o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Aquilo que me dá esperança. Deus de amor. Aquilo que me dá esperança. Deus de amor. Amém, Senhor. Que o Senhor continue nos guardando. Muito obrigada por todos os dízimos, todas as ofertas que foram entregues no teu altar, Senhor. Obrigado pela tua vinda, obrigado pelo teu filho que foi entregue no nosso lugar na cruz.
Senhor, abre os nossos corações e as nossas mentes para ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer para nós. Abençoe o pregador para que ele tenha a palavra que vem do Senhor para trazer aos nossos corações. Que essa palavra possa entrar em nossa mente, mas que o Teu Espírito possa levá-la até o nosso coração e que a gente possa praticá-la, Deus, em nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor guarde as nossas vidas. Muito obrigada. É com o coração muito grato que nós estamos aqui nesta manhã, Deus. Gratos por tudo que o Senhor já fez por nós. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Vai ter a música depois? Vai ter. Amém, irmãos. Uma boa manhã a todos. A graça e a paz de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Abra comigo sua Bíblia para esse segundo momento de estudo que teremos. Nós vamos ler Efésios capítulo 5, a partir do verso 1. Carta do apóstolo Paulo, aos Efésios, capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 1. Nós vamos repetir esse texto por um bom tempo, do verso 1 até o verso de número 18. Amém? Todo mundo achou? Quem achou, diga amém. Eu vou perder um amigo, eu não vou perder piada, né? Mas quem não achou, diga misericórdia. Eu fico tentado a falar isso, eu aprendi. Na minha adolescência, a gente fica tentado. Muito bem. Vamos orar antes, irmãos. Pedir a iluminação do Espírito do Senhor para as nossas vidas. Ó Senhor, mais uma vez nós te damos graças por essa manhã de ensino. Te damos graças pela alegria, pela liberdade que nós temos de abrir a Tua palavra, Senhor, domingo após domingo. Ó Senhor, a Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Ó Senhor, por ela somos instruídos, por ela descobrimos, Senhor, o caminho que conduz à vida e à sabedoria. Ó Deus, e nosso desejo é que mais uma vez, por sua misericórdia e graça, nessa manhã o Senhor possa, Senhor, falar conosco, o Senhor possa iluminar os olhos do nosso coração, para que tenhamos a compreensão da Tua vontade para as nossas vidas, Senhor. E mais do que ter essa compreensão, nos dê um coração dócil, ó Deus, um espírito obediente, Senhor, que possamos nos curvar diante de Ti e da Tua palavra, Senhor, e em obediência, que possamos viver uma vida que Te agrada. É para isso que estamos aqui, Senhor, para vivermos uma vida que Te agrada. Fala conosco, essa nossa oração, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Capítulo 5, verso 1, palavras do apóstolo Paulo. Eu vou ler na tradução Nova Almeida atualizada. Diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza
não sejam nem sequer mencionados entre vocês, como convém a santos. Não usem de linguagem grosseira, não digam coisas tolas, nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ações de graças. Fiquem sabendo disso. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Verso 7. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós estamos numa caminhada onde a nossa tarefa é justamente entender e colocar em prática aquilo que Deus tem dado a Betel, e nós temos chamado de uma igreja sustentável. E nós, para isso, estamos, domingo após domingo, nos debruçando sobre o texto de Efésios, porque nós entendemos que nessa carta Deus tem nos dado as instruções, Deus tem nos dado a iluminação para que nós, como igreja de Cristo, possamos viver de forma a agradar a Deus e encontrar também a razão de sermos nesse mundo. Isso porque, irmãos, nós, embora não sejamos mais desse mundo, nós ainda vivemos nesse mundo. Mas nós não podemos viver nesse mundo a partir da lógica desse mundo. Porque existe uma lógica nesse mundo que alguns teólogos vão chamar de teologia invertida, onde a igreja se sente muito tentada, muito tentada a acomodar a sua maneira de viver, a sua maneira de ser, os seus valores, os seus afetos,
àquilo que o mundo preconiza, aquilo que o mundo chama como sendo algo bom. E é verdade, e é uma triste verdade, quando nós constatamos que nós vivemos nesse estado de coisas, nesse momento muito singular da igreja evangélica, quando nós vendemos a nossa mensagem, ou quando nós sutilmente trocamos a nossa mensagem e acomodamos a nossa mensagem ao espírito desse mundo. Irmãos, isso se dá de uma forma muito, 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 muito sutil. A grande artimanha de Satanás, o príncipe desse mundo, é justamente de fazer com que a igreja se sinta confortável nesse mundo e a gente perca de perspectiva quem de fato nós somos. A gente perca de perspectiva a nossa identidade e o nosso chamado e a nossa vocação. E o que nós fazemos aqui de forma muito repetida aos domingos? Nós chamamos a atenção da igreja para que a gente perceba de forma muito clara que isso seja lustrado, lapidado em nós, arrancado a fórceps dentro de nós, essa nova natureza que agora já faz parte da igreja de Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer que Cristo nos deu o seu Espírito. O Espírito de Cristo já habita na igreja, meus irmãos. Já habita em cada um de nós, e é esse Espírito que vem da parte de Deus, que nos lembra que nós não pertencemos mais a este mundo. Nós fomos comprados por um alto preço. É isso que Paulo vai dizer no capítulo 1 aqui de Efésios, dizendo que nós agora fomos salvos por Jesus. Salvos pela graça de Jesus. Irmãos, a salvação, na teologia bíblica, pertence ao Senhor. E esse é um dos pontos que a gente precisa afirmar, para que isso não saia da nossa mente. A salvação não vem dos braços humanos. A salvação não vem da filosofia humana. A salvação não vem da ordem política humana. E o que acontece muitas vezes? Nós, como igreja, somos tentados a colocar o nosso coração e encher o nosso coração, lembrando da palavra de Calvino, que ele vai dizer que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós somos tentados a encher o nosso coração com ídolos desse mundo e colocarmos a nossa esperança nas coisas desse mundo, como se a filosofia desse mundo pudesse nos salvar. É triste ver quando a gente se deixa cativar pelos ídolos desse mundo, não é? Pelas narrativas desse mundo. E a gente coloca o nosso coração, por exemplo, na política, algo está tão aí aflorado, né, no nosso Brasil, nesse tempo de polarização. E às vezes a gente acha que a esperança do Brasil está em uma certa ideologia política. A gente coloca a nossa esperança numa narrativa política. Ou, pior ainda, em um homem que personifica a salvação da nossa pátria, a salvação da nossa sociedade. Um sistema político que de fato vai nos salvar, vai tirar as pessoas da pobreza, vai acabar com as guerras, vai trazer paz e vai trazer igualdade e vai trazer prosperidade e vai acabar com os problemas que nós temos de racismo, vai acabar com os problemas e as enfermidades culturais e sociais que nós temos em relação à discriminação, às diferenças, vai acabar com as estruturas de poder e vai explodir com as estruturas de poder, porque elas são opressivas. Então, nós vamos ter um mundo igualitário, onde todas as pessoas vão ser irmãs, vão ser camaradas, vão ser de igual forma reconhecidas e amadas, e nós vamos viver uma paz social.
E o nosso coração se deixa cativar por essas narrativas, gente. E aí a gente esquece que a salvação vem do Senhor. E a gente fica apavorado quando o nosso político de estimação não ganha a eleição. Ou a gente fica apavorado quando um espectro da política, seja um espectro à esquerda ou um espectro da direita, está no poder. Porque quando um espectro que não é o nosso, ele está no poder, nós achamos agora, nós estamos perdidos. E nós temos que tirar das mãos desse espectro político esse poder, porque senão nós seremos roubados. Aí senão o país vai ser sequestrado. E nós temos que passar o poder para as mãos de uma outra vertente. É o que eu estou falando de esquerda, depois estou falando de direita, mas absolutamente não tem, né? E aí nós precisamos fazer isso, porque ali está o nosso Salvador, ali está a nossa salvação. Só que não, gente. Só que não. Só que não. A história tem mostrado que o homem é lobo do homem. A história tem mostrado que desde os nossos pais, desde Adão e Eva, as injustiças sempre imperaram neste mundo. Jesus vai até dizer, Jesus vai ser muito pessimista nesse sentido, quando ele vai dizer o seguinte: olha, os pobres vocês vão ter sempre com vocês. Não é um governo que vai acabar com a pobreza. Tem governo que gera pobreza, mas acabar com a pobreza não. O que eu estou querendo dizer, meus irmãos, de forma introdutória? Porque é justamente isso que Paulo vai dizer no capítulo 4, no primeiro verso, depois ele repete isso com outras palavras no capítulo 5, também verso 1. Nós precisamos viver de maneira digna da nossa vocação. O que Paulo está querendo dizer é que nós precisamos viver como filhos amados de Deus. Nós precisamos entender que nós não pertencemos a esse estado de coisas. Que a nossa pátria, meus irmãos, está nos céus. E que a salvação pertence ao nosso Deus. É Ele que virá nos salvar. E a igreja foi tirada desse mundo, não de forma a se alienar das questões desse mundo, antes, pelo contrário, a igreja foi tirada desse mundo para que ela anuncie a verdade acerca desse mundo. Não para que ela se misture e se amolde desse mundo, mas para que ela, de forma lúcida, como quem enxerga o reino de Deus, como quem já condena o sistema desse mundo que jaz no maligno, a igreja precisa, meus irmãos, ser uma voz profética nesse mundo. Para que a gente faça com que as pessoas olhem para o lugar certo, olhem para o Senhor. Não é isso que diz lá no Antigo Testamento? Olhai para mim, todos os povos, e vocês serão salvos. Então, qual que é a nossa função como filhos de Deus? A nossa tarefa como filhos de Deus, como igreja de Jesus, é anunciar a esse mundo que esse mundo tem um rei. E esse rei já inaugurou um reino. Nós precisamos fazer com que esse mundo olhe para esse rei, que é o Rei Jesus. O Rei Jesus. Nós precisamos lembrar, e Paulo vai introduzir isso no capítulo 5, falando que nós devemos viver como imitadores de Deus, como filhos amados. Nós precisamos nos lembrar e falar e anunciar que as pessoas também podem olhar para a igreja, para o modo como nós vivemos como igreja,
para que por meio da igreja a beleza do próprio Deus seja manifesta a todos os homens. Como o mundo vai conhecer quem é Deus? O mundo irá conhecer quem é Deus através do testemunho da igreja. Através da maneira como nós vivemos, através daquilo que nós amamos, através das coisas que nós odiamos e deixamos e das coisas que nós abraçamos. Portanto, meus irmãos, é por isso que Jesus vai dizer que nós somos sal da terra e nós somos luz deste mundo. É algo muito interessante que a gente precisa também ter em tela quando a gente vai agora introduzir o capítulo 5. O capítulo 5 é um capítulo muito duro do apóstolo Paulo, porque ele vai falar a partir do verso 1, mas de forma muito específica, no verso de número 3, ele vai tratar algumas questões que são muito atuais, a questão da impureza sexual. O verso 3 ele vai dizer que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionado entre vocês, como convém a santos. Mas no verso 1 do capítulo 5, ele vai nos lembrar que nós precisamos viver em amor, como Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. É interessante que Paulo aqui, ele equaciona, ele liga duas palavras que para nós, e dentro da nossa cultura, é muito interessante, que é a experiência do amor com essa negativa acerca da moralidade cristã, quando ele diz que nós não devemos viver de maneira imoral. Ele diz o seguinte: vocês precisam amar uns aos outros. Vocês precisam viver o amor de Deus. Por isso, porque vocês se amam e vivem no amor de Deus, vocês precisam rejeitar a imoralidade sexual e toda forma de impureza. Olha que coisa interessante, gente. Não sei se vocês pegaram aqui, parece que Paulo está lendo o jornal de hoje, parece que Paulo ele vive no nosso tempo, parece que Paulo leu o Freud lá, O Mal-Estar da Civilização, ou então leu o Herbert Marcuse. Ele tem um livro fantástico, chama Eros e Civilização, porque dentro da nossa cultura, essa cultura do amor, é muito interessante, porque as pessoas enxergam o amor muito atrelado à liberdade sexual. Essa é a grande tônica da nossa cultura, não é assim? Nós elaboramos a ideia do amor como tendo a sua expressão máxima na liberdade de usar os nossos corpos da forma como nós bem entendemos. Mas antes da gente entrar nesse assunto que é muito espinhoso, eu quero tratar ele com muito cuidado, eu gostaria mais uma vez de lembrar acerca da ordem criacional deste mundo. Como nós somos criados, toda aquela introdução que eu fiz, lembrando que nós somos filhos amados de Deus, e nós precisamos imitar a Deus, e que nós não podemos viver a partir da ótica desse mundo, ela tem uma base criacional. E que base criacional é essa, meus irmãos, que Paulo estabelece no capítulo 1? Paulo vai nos lembrar no capítulo 1 que esse mundo, ele não apenas pertence ao Senhor, mas ele foi criado pelo Senhor. E quando eu falo esse mundo, é esse mundo mesmo, o cosmos, as galáxias, o macrocosmos ou microcosmos, toda a existência, toda a realidade foram criadas ou foi criadas pelo Senhor. Isso implica afirmar, meus irmãos, que o caráter do Criador está impresso na sua criação. Portanto, viver de acordo com a vontade de Deus nada mais é de que vivermos a partir das regras que Deus deu a este mundo. Por exemplo, um exemplo prático. Nós somos criaturas de Deus.
E nós estamos sujeitos às regras que Deus estabeleceu para este mundo. Você pode achar o que você quiser acerca de você, ok? Você pode um dia cismar que sabe voar. Hoje está assim, né? A gente imagina, a gente não é mesmo? Não fica um chicletinho na cabeça da gente dizendo assim, seja o que você quer ser? E aí, não importa a realidade. Você imagina que você é? Imagino. Então você é. Isso chama identitarismo, não é? Mas isso é uma outra conversa. Mas imagina que você, então, resolva ser o que você quer ser. Resolva viver a partir das suas regras. Vou dar um exemplo prosaico, simples. Então, ok, você cismou que você é uma pessoa imune à gravidade, ok? É um passarinho. Eu consigo voar igual a Era do Gelo lá, os bichinhos lá, esqueci. Aí você sobe no alto de um prédio, 20º andar de um prédio. Porque agora eu sou um pássaro. Ok? Aí você, já que você é um pássaro, já que você imagina que você vai ser o pássaro. Aí você pula do prédio e começa a bater suas asas. O que você acha que vai acontecer com você? Você vai anular a lei da gravidade? Já que você é imune à lei da gravidade? Ou a lei da gravidade vai funcionar? Você pode imaginar que é um pássaro, você bate a asa. Não vale roubar, né? Não vale colocar aquela. Mas você acha que você vai cair ou você vai começar a voar igual um passarinho? Aquela célebre frase, a realidade sempre irá se impor às fábulas. Deus criou esse mundo com leis. Eu dei um exemplo de uma lei da natureza. Você não está imune à lei da gravidade. Eu posso até achar que eu vou deixar essa Bíblia aqui, eu vou soltar, essa Bíblia vai ficar flutuando. Não vai, ela vai cair, não tem jeito. Existe uma lei que está aí. Você tem que obedecer a essa lei. Não tem como você ignorar essa lei. Por mais que você queira, a lei está aí, está posta. Essa é uma lei natural. É uma lei da natureza. Mas também Deus imprimiu na sua criação, já que Ele é o Criador, e sobretudo no homem, uma outra lei que é a lei moral. Lei moral. No Antigo Testamento nós temos 3 tipos de leis. Nós temos a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. Então, não vamos aqui nos demorar sobre elas, mas a lei cerimonial é aquela que constava ali de fazer oferta dos animais e tudo mais, e no templo. Essa lei cerimonial, ela foi abolida com Jesus. Jesus, nesse aspecto, é a plenitude da lei. Jesus acabou com todo o sacrifício, porque Ele é o sacrifício, né? Jesus acabou com todos os templos, porque Ele é o templo. Jesus acabou com todos os sacerdotes, porque Ele é o sacerdote, não é assim? Então não existe mais essa lei cerimonial. A lei civil é aquela lei que ela se encaixa, ou ela é aplicável apenas a Israel. Mas existe a lei moral, que é de natureza atemporal. Atemporal. A lei moral, ela não se limita a uma cultura, ou apenas a um grupo de pessoas. Ela serve para todas as culturas. Na verdade, a lei moral de Deus, segundo a teologia do apóstolo Paulo, irmãos, e um parênteses aqui rápido, como a gente sempre fala, nós não podemos apenas conhecer a Bíblia e conhecer os versículos da Bíblia, como nós falamos, nós precisamos ter uma mente cristã, uma mente bíblica, e é justamente essa mente que o apóstolo Paulo tem.
É com essa mente bíblica desenvolvida que Paulo vai pensar todo o seu conhecimento do Antigo Testamento para escrever o Novo Testamento. Ele não escreve o Novo Testamento num vácuo. Ele escreve o Novo Testamento a partir da revelação que ele recebeu do próprio Cristo, mas também de todo o conhecimento que ele tinha acerca do Antigo Testamento. E o que Paulo tinha em mente aqui, quando a gente está falando sobre lei moral? Ele estava dizendo justamente isso, que Deus, por sua natureza e graça, ele é também um ser moral. E porque ele é o Criador, ele imprimiu em nós a sua moralidade. E essa moralidade, ela é atemporal, ela serve para o brasileiro, ela serve para o norte-americano, ela serve para o homem do século XXI, mas ela serve também para o homem do século XV, do século XVI, não importa. Ela é aplicável em todas as épocas e em todas as culturas. E o que essa informação é relevante para nós? Porque nós vivemos em um tempo, e sobretudo dentro da igreja, lembra que eu falei da teologia da acomodação, a teologia invertida, a teologia vendida? A gente vive hoje num tempo onde a igreja se vê tentada a questionar as leis morais de Deus. Porque a nossa cultura questiona. Existe uma grande guerra hoje, no nosso tempo, e a gente fala de guerra cultural, ou então de um limiar civilizacional, esqueci. Depois eu lembro essa palavra, né? De civilização, uma guerra de civilização, onde as pessoas estão lutando justamente por questões de valores. Por essa mudança de paradigma dos valores cristãos para os valores seculares. Como se os valores cristãos fossem todos eles relativos. Como se não existisse nenhuma verdade que fosse absoluta. Mas nós não, gente. Nós acreditamos em verdades absolutas, em verdades atemporais, em valores atemporais, em valores absolutos. Vou dar um exemplo. No Antigo Testamento, os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20. E ali nós temos as leis morais de Deus. Os irmãos conhecem. Lá está escrito, não matarás. Ou não assassinarás, não é? O que isso significa? Significa que aquela lei moral do Antigo Testamento, ela foi válida ali para os filhos de Israel no deserto, mas ela também é válida para nós hoje. Hoje também é condenável da parte de Deus o assassinato. Então você não pode tirar a vida de um outro ser humano. A vida de outro ser humano é dada por Deus e só pode ser tirada pelo próprio Deus. Esse é um mandamento incontornável, não tem jeito, você não pode fugir disso. Mais uma lei do Antigo Testamento, não farás falso testemunho, ou não mentirás. A mentira é condenável lá por filhos de Israel, ok, mas também a mentira é condenável para nós hoje. Então você também não pode enganar o seu próximo. Isso é um pecado mortal. Está escrito também na lei de Moisés, não adulterarás. Ou então no último dos 10 mandamentos, não cobiçarás a mulher do seu próximo. E a ideia ali é de imoralidade sexual. Jesus, inclusive, aprofundou essa lei no Sermão da Montanha, quando ele vai dizer o seguinte: se você olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, o que vai acontecer? Você já
já adulterou com ela. Jesus vai aprofundar essa lei, não é? Ele ainda vai trazer o sentido mais verdadeiro acerca dessa lei. Ele vai dizer que a lascívia, que a imoralidade sexual, não é apenas um ato que você comete, mas é um estado do coração. É algo ainda mais profundo. Irmãos, e essas leis, elas são irrevogáveis. Mas para a nossa cultura, não. Para o nosso tempo, não. Para o nosso tempo, não matarás é relativo. É relativo, depende. Depende da conveniência. Toda vida é sagrada, mas depende. A vida humana, ela é sagrada, mas ela depende da conveniência, porque se ela for uma gravidez inconveniente, ela não é tão sagrada assim. Eu achei tão engraçado, me permita aqui uma digressão. A gente vive num mundo muito assim, translocado, muito doido, né? Eu tenho uma conhecida que ela é pró-aborto. Pró-aborto. Ela não é cristã e ela é pró-aborto. E ela acha que você pode abortar um recém-nascido, um feto, ou um bebê no ventre, até perto da gravidez, perto do neném nascer. E o argumento é que essa gestação ainda não é um ser humano. Então você pode fazer isso. É legítimo. O corpo é seu corpo, suas regras, e o homem não pode falar nada porque o homem não tem lugar de fala. Tem umas histórias desse jeito, né? Ela é bem radical, assim, ok. Mas foi muito interessante porque ela engravidou, sabe? Ela engravidou. Eu achei muito interessante porque o nenenzinho lá, na gestação dela, tem poucas semanas. E ela já está chamando de meu filho, meu bebê, minha criança. Ela tem que decidir, não é? Quando que é um filho de verdade? O outro pode matar, que não é filho, mas ela botou a mão na barriguinha, e já botou a mão nas escadeiras assim, né? E falou, meu neném, minha criança, meu bebê. Parece que existe uma lei da natureza dada por Deus, colocada no nosso coração, que mostra o que é a verdade, não é, gente? A gente fica lutando contra a realidade, mas parece que a nossa própria natureza diz, não, não é assim. Não é assim. O mundo de Deus funciona a partir de uma outra ótica. Por mais que as filosofias sejam construídas, por mais que o homem tente higienizar a ideia do assassinato de crianças, por mais que tente se normatizar, existe uma lei de Deus gravada no coração do ser humano que vai estar gritando para ele, não assassinarás, não assassinarás, não assassinarás. Parece que está gravado. O C.S. Lewis vai dizer, está escrito antes da fundação do mundo, a lei de Deus já foi escrita e está lá, e você não consegue arrancar um tio dessa lei, por mais que você brigue contra ela, toda a realidade, toda a criação de Deus, tudo, absolutamente tudo vai gritar, é assim que Deus fez, e é sagrado, e você não pode mudar, isso é imutável. E não tem absolutamente nada a ver com discurso arcaico religioso, meus irmãos. Nós estamos falando justamente daquilo que é, da natureza do ser humano. É assim que Deus criou o ser humano. Não há como fugir disso. E da mesma forma, a questão da impureza sexual.
a questão do uso do corpo. Nós vivemos hoje em um tempo em que a igreja é vista como obscurantista, como retrógrada, como vivendo na era medieval, porque nós defendemos a decência, nós defendemos a castidade, nós defendemos a virgindade, nós defendemos a preservação do corpo até o casamento, e parece que a gente está vivendo no passado. E às vezes nós, como cristãos, temos uma vergonha enorme de dizer que nós acreditamos assim. A pressão do mundo é tão grande que a gente tem uma dificuldade enorme de dizer que, não, eu me casei virgem. Parece que a gente é ET, não é? Eu lembro quando eu fazia faculdade de psicologia, aí eu tinha uma amiga, ela não era evangélica, mas ela era católica. E ela tinha 19 anos, a minha idade e tal. E aí nós já vivíamos naquele meio, isso em 1991, né, gente? Eu estou ficando velho, hein? 90, alguma coisa assim. Aí já era um ambiente muito aberto, né? Muito louco. A faculdade católica, só no nome, porque a turma era muito louca, era muita maconha e essas coisas todas, né? E tal. E aí ela cometeu essa heresia, esse sacrilégio de dizer que ela com 19 anos ainda era virgem. Nossa, mas eu me lembro como ela foi crucificada pelos meus amigos que achavam que... Eu fiquei caladinho, também era, né? Mas eu crucificar só ela, coitadinha. Mas, e aí... e que você está vivendo em outro planeta, você está vivendo em um outro mundo. Eu estou falando de 1990. Que mundo você está vivendo? Nós vivemos no mundo das liberdades. Você pode usar o corpo da maneira que você quiser. Não existe mais certo e errado. Viva a sua sexualidade como maneira de você expressar a sua identidade. Sexualidade, identidade e amor são coisas muito misturadas dentro dessa cultura, não é? Então, você fazer amor é você fazer sexo com quem você quer, na hora que você quiser. Olha só que coisa interessante. O amor está ligado a você usar o seu corpo com quem você quer, sem compromisso. E eu me lembro, coitadinha, que ela ficou desconcertada. Acho que ela nunca mais tocou nesse assunto, mas acho que ela continua estudando, eu vi ela lá. Mas assim, nós vivemos assim, gente. Mas enquanto nós ainda estamos desconfortáveis e ficamos assim, acuados nesse mundo, eu acho que ainda está bom, mas a grande questão é que a igreja evangélica, pseudo-intelectualizada do nosso tempo, ela tem acomodado seu discurso a isso. Como eu disse aos irmãos, toda semana eu assisto pregações que eu quero e que eu não quero. Eu tentei voltar para o gasto, porque a gente começa a passar até mal, né, de algumas coisas. E o que eu tenho visto, irmãos, eu tenho visto pastores de renome, pastores com grande mídia no Brasil e também fora, os pastores falando que não é bem assim mais. Que agora, no século XXI, você pode ter sexo fora do casamento e usar o seu corpo da forma como você quer, que não tem problema mais. Não era bem isso que o apóstolo Paulo queria dizer. Ou melhor, eu ouvi um pastor dizendo que o apóstolo Paulo, ele era antiquado. E esse foi joia demais. Ele disse, Jesus nunca falou contra o sexo fora do casamento. O argumento dele, né? Onde está em Jesus condenando o aborto? Onde está em Jesus condenando uma vida
homoafetiva. Jesus não fala absolutamente nada disso. Ah, mas pastor, o apóstolo Paulo fala. Pois é, mas o apóstolo Paulo, ele era uma pessoa da cultura dele, do tempo dele, do mundo dele. E a cabeça dele era uma cabeça judaica antiga. Então, tudo aquilo que não passa pelo filtro de Jesus, a gente deve descartar. E se Jesus não falou, liberado está. É como se Jesus não fosse a própria Torá de Deus, a própria lei de Deus, a própria palavra de Deus. Como se Jesus não tivesse dito, olha, examine as Escrituras, porque nelas existem a vida eterna. Jesus não destruiu o Antigo Testamento, pelo contrário, Jesus veio cumprir toda a lei de Deus. Né? E a gente ouve essas coisas e a gente fica atônito, porque a gente vê, meus irmãos, aqui um parênteses, eu vejo isso. Essa mensagem dentro da igreja, só que de forma sendo incubada nos nossos corações e na maneira como nós vivemos a nossa vida, dentro da nossa casa. A nossa confissão na igreja dominical é ortodoxa. É ortodoxa. É bíblica. Mas quando a gente vai para a faculdade, a nossa confissão é outra. Quando a gente vai para a nossa casa, a nossa confissão é outra. Quando a gente está na roda dos amigos, os nossos valores são outros. Quando a gente está sozinho no nosso quarto, a nossa maneira de lidar com o nosso corpo é outra, diferente. Então esse é o grande desafio que nós temos como filhos de Deus, de entender e discernir os tempos que nós vivemos. E a partir das Escrituras, nós temos o dever de criticá-lo. Não é isso que a gente está falando aqui na escola bíblica dominical? A igreja é contracultural? Não é? Nós precisamos exercer crítica acerca da nossa cultura, gente. Nós não podemos santificar a nossa cultura. Nós precisamos criticar a nossa cultura a partir das Escrituras. A partir da palavra de Deus. É com esse espírito que nós estamos desejando que Deus nos dê graça para que a gente construa uma igreja que de fato vai permanecer, gente. Eu fecho, e nós temos aí 1 minuto, eu fecho com uma crítica que eu recebi de um bom amigo, Ele me disse o seguinte: pastor, ele deve ter ouvido uma pregação minha, algumas pregações, não sei, né? Alguma coisa assim ali. Eu falei: pastor, deixa eu te falar, você com o seu discurso, vai ser difícil você manter os jovens na igreja. Ele falou assim, era uma boa pessoa. Os jovens não vão querer estar na sua igreja, porque esse discurso radical, ninguém está fazendo mais. Por que as igrejas estão tendo evasão de jovens? Porque o discurso está radical demais. E por que as igrejas, algumas estão cheias? Porque a igreja acomodou o discurso ao nosso tempo. Né? Aí, bom, eu recebi a crítica do irmão e tudo mais. Mas eu penso justamente o contrário, irmãos. Sabe por que os nossos jovens estão saindo das nossas igrejas? Não é porque o nosso discurso está radical demais, não. É porque eles não estão vendo diferença entre o nosso discurso e o discurso que eles ouvem lá fora. Porque o pastor está pedindo bênção para Freud. Antes de pregar, o pastor se dobra diante das filosofias desse mundo. E aí o que a pessoa ouve aqui dentro, ela fala: meu professor universitário fala isso e fala melhor. Então por que eu vou ficar aqui na igreja? Aqui nós ouvimos aquilo que é contracultural. Eu não tenho dúvida que
A palavra de Deus é altamente atraente e desafiadora, não só para os nossos jovens, mas para todos nós, gente. A beleza, a graça, a poder, a alegria, quando nós andamos de acordo com a palavra de Deus. A vida de verdade, vida com V maiúsculo, quando nós conhecemos e colocamos em prática a palavra de Deus. Então que Deus nos dê, continue nos dando graça e sabedoria para a gente tratar desses assuntos. No próximo domingo a gente continua, vamos ainda continuar trabalhando esse texto. Feche seus olhos e vamos orar. Mais uma vez, Senhor, te damos graças por essa manhã de ensino. Te damos graças pela tua graça, bondade, pelo teu amor, pela tua doce e verdadeira palavra. Ó Senhor, que o teu Espírito continue nos conduzindo nessa verdade e nos fazendo amadurecer, Senhor, que ela floresça os nossos corações e dê frutos para a tua glória, Senhor, frutos que honrem o teu nome. Não nos deixe esquecer da tua lei, Senhor, mas que nela nós tenhamos todo o nosso prazer. No nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos cantar e depois teremos nosso café.